Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo ficar subentendido como uma ideia que existe da cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Show de bola, né, Silvane? Silvane, Formidável. bem o que você gosta. Bem que eu gosto. Nossa, Já conheceu o Baby? Já ouvi em algumas apresentações aqui em Rio do Sul, Baby, sim. Parceirão aí. Muito bom. E o Baby até dizia antes do programa pra nós que ele tem uma aluna, o filho dele tem uma aluna. O Baby tem escola de música, né? Certo. E o Baby tem uma aluna lá, o teu filho, né? Exatamente, é. Uma menina lá que estudou conosco lá, uma figura. Uma grande menina, a gente ama ela, gosta mesmo, que ela é uma alegria. Onde ela está, a alegria é contagiante. Que bom, Só que que show de coisa bola. boa. Estimados, vamos já continuar com a Silvane aqui, mas obrigado a chamar o nosso parceiro lá de Aurora, né, da J4 Fotografia, Arte em Fotografias. Eternize seus melhores momentos da sua vida com fotografia de qualidade. E o nosso Zé, o Zé Carioca, mora no centro de Aurora, faz um trabalho maravilhoso. Ele é carioca, mas está aqui há mais de 15 anos, trabalhando no seu estúdio com books, casamentos, gestantes, fotografias de documentos, restaurações de fotografias, logotipos, arte digital, catálogos. Você pode ligar para o Zé Carioca lá de Aurora, no 99-115-6862. O Zé, o estimado, canecas personalizadas, um espetáculo de trabalho da J4 Fotografia. Ô, estimada Silvane, deixava aquela pergunta no ar, né? Quem está vendo o programa, mas o autismo, doença, não doença, síndrome, não síndrome, como é que encaixamos isso? Isso não é novo, mas para muita gente é coisa nova. Exato, Neri. Então, a ciência explica que quando você não tem uma medicação que cure, não pode ser chamado de doença. Para ter doença tem que ter um remédio para tratar, né? Exatamente. E isso não existe. Não existe. O que existe são medicações que amenizam o quadro dos perfis dessas pessoas com autismo, né? Porque... O que você diz o quadro dos perfis da porque da nós concentração, não concentração, da agressividade, não agressividade, é mais ou menos isso? Exatamente, É porque isso? são 3 níveis, né? Que seria o leve, o moderado e aquele mais severo, que é quando a criança não fala. Fala sobre esses níveis, que eu acho que é interessante para as pessoas. Você tem um problema desse e não sabe que tem. Então, o nível leve, porque a gente assim sempre diz, tem autismo, tem coisas em comum com os 3 níveis. Tem autismo leve, que também é chamado de síndrome de Asperger, né? Que é quando a criança ela tem um lado muito evolutivo. Posso aqui falar do Matias, da Rita, que ela não se importa, eu sei, porque nós estamos juntas nessa, palestrando em alguns lugares para grupo de pessoas diferentes. E o Jorginho e o Matias, no caso, que são desse nível leve, eles já começaram muito cedo a ser alfabetizado. A gente não ensinou nada, mas eles conseguiram ler, reconhecer figuras geométricas, contar números infinitos, falar o inglês. O Matias já fala o inglês fluente, o Jorge conversa com a teacher e com quem conhece, né, que consegue
falar inglês, eu muito pouco, mas enfim, estou Mas melhorando aí o essa inglês. hoje, eles estão muito na frente, né? Eles estão muito na frente do pai e da mãe, com certeza. Já, né, as crianças neurotípicas, que nós assim chamamos, as crianças que não têm esse perfil, já estão. Imagina esses que têm um lado... Então, para explicar isso, um lado do cérebro é muito evoluído, as conexões todas muito assimétricas, tudo muito certo. E no outro lado, as sinapses, que a gente chama, não tem uma conclusão, sabe? Essa ligação de neurônios. E aí é onde, Neri, vem essas terapias com muita antecedência para poder concluir, né, essas ligações e levar isso ao sistema nervoso central, e aí sim a pessoa ter equilíbrio, ter paciência, concentração, se sentir segura. Então, são várias terapias que ajudam a, digamos, ordenar melhor essas conexões de neurônios, sabe? E aí, o moderado, ele já é um pouco assim mais impulsivo, já tem mais ecolalia, que no caso fica repetindo muitas vezes o que se fala, ou vê um comercial na televisão, grava, porque eles têm assim uma memória muito boa para gravar, muito rápido, Uhum. São rápidos de raciocínio. Rápido, não um raciocínio lógico, digamos assim, mas o que se coloca, eles gravam. Captam fácil. Porque a interpretação, já falando disso, é realmente um obstáculo a eles, sabe? Para interpretar, né? Exatamente. O faz de conta, o que é lúdico, o que é subjetivo, é difícil trazer para o mundo deles. Eles são muito objetivos, muito retos, assim. Por isso que, às vezes, até se fala brincando, quer saber a verdade? Pergunte a uma pessoa com autismo. Porque eles não conseguem mentir. Chegam a ser brabos em determinados momentos? Severos, sim. Severos? Agressivos, não? Agressivos também. Também? Também. Porque eles não têm o entendimento, eles não conseguem se posicionar. Infelizmente, eles partem para... Eles ficam bravos, porque eles querem acelerar, vamos dizer? Exatamente. Eles são muito evoluídos, assim, no sentido de... Eles têm muito mais aguçado o paladar, a parte auditiva. Então, o que acontece? Eles estão sempre muito hiperativos. Tanto é que muitas pessoas confundem, às vezes, a pessoa com autismo com hiperatividade ou déficit de atenção, Neri. Então, isso é muito interessante as pessoas saberem, por isso que tem que ter a procura, né, de um diagnóstico certo para que trate de forma correta, né? E esse diagnóstico é só o neuropediatra ou pode ser um psiquiatra, um psicólogo, enfim... Então, nós temos... Entra vários ramos da medicina, vamos dizer assim? Da medicina, Nós temos em Rio do Sul hoje o psiquiatra infantil, nós temos neuropsicólogos, nós temos mas nós não temos o neuropediatra, né? Que seria o mais... adequado. O mais adequado. Mas, claro, quando o município não tem, as pessoas têm o direito de solicitar através da assistência social e essa família é levada, conduzida até o médico e trazida de volta quando não se tem o profissional, seja qual for a área no município. Pode ser genético isso? Então, como não se tem uma causa comprovada, porque se levantam muitas coisas, Neri, consumo do industrializado em excesso, as vacinas iniciais, né, tudo isso já foi levantado, a questão do meio ambiente, mas aí você pensa, uma pessoa que nasceu num grande centro como São Paulo e no interior aqui, como, né? Então, até então é genético, né? Às vezes é genético. Lá atrás também alguém da família, bem lá atrás. Exato. Pode trazer alguma ramificação nesse sentido. Ninguém sabia o que era autismo, claro. Aquele filme Rayman retrata isso, não? Ele... Eu acho que era um filme já mais antigo, de 88, 89, mais ou menos. Conheço. Com Dustin Hoffman, se não me engano, e ganhou vários prêmios, enfim. E Tom Cruise. Exatamente, Tom Cruise, não lembrava do outro ator, mas é isso. Acho que tratava justamente disso, do autismo, mas numa fase adulta, né? Isso. Lembra que ele era muito rápido em gravar números, né? Exato. Listas telefônicas, ele tinha essa aptidão, só que, por outro lado, ele não tinha nada desse lado sociável. Aquele grau de autismo, tinha agressão. Você definiria em que estágio, assim? 1, 2, 3, será? Ele era moderado a severo, assim, porque tinha... em momentos, ele era agressivo, não sabia lidar, né, com ele mesmo, devido a esse excesso de informações. E, por outro lado, ele já conseguia se interagir e estar com outras pessoas. O autista conversa sobre o assunto?
Sim, nós temos hoje pessoas com autismo, inclusive na nossa região, Alfredo Wagner, né? É que nós vamos daqui a pouco chamar umas fotos. Tá. Tem um palestrante que é de Alfredo Wagner, né? Exatamente. Vai ser interessante a gente falar sobre isso, claro. Mas Brasil afora, mundo afora, né, Neri? Eles conversam sobre o assunto. Conversam. Inclusive o Jorginho tem 7 para 8 anos. O Matias tem 4 anos a mais, então Exato. está com 11, 12, É. essa faixa aí. Eles conversam sobre... Outro dia, eu e a Rita estávamos em Laurentino e ela comentou que faz um ano que eles entraram nesse assunto com o Matias e ele está entendendo perfeitamente. Inclusive, eles devem assistir esse programa, Neri, se você me permite, eu quero mandar um beijo para o Matias, porque a gente sempre coloca ele como um desempenho formidável nesse perfil de autista. Ele está autista, muito né? bem, Eles... Podemos considerar que eles são os especiais diferenciados? Exatamente. Exatamente São isso. crianças que vivem num mundo paralelo, que a gente sempre está buscando, né, para se inserir ao nosso sistema, que assim colocamos, mas que tem um outro lado que a gente aprende muito com eles, né? A começar por esse lado sincero. Muitas pessoas está me incomodando, quero sair daqui, né? Eles são assim muito autênticos. O que eles falam é o que eles pensam. Né? Não se tem rodeios, eles não conseguem criar alguma coisa no sentido de ser hipócrita, São ser muito falso, sinceros. Mentiroso, muito sinceros. Muito sinceros. Altamente, exatamente. Francos, são francos. Francos, não tem enrolação, vamos dizer. Não tem enrolação. A gente acompanha, né, claro, dentro da ciência o que se é possível fazer, né, o que realmente... Mas, digamos assim, o mundo espírita traz eles como crianças cristais, digamos assim. Crianças né? cristais. Que vêm ensinar alguma coisa. Mas a realidade é essa, as terapias é que ajudam de fato, que fazem com que progridam. E esse fator, cara, você falava, claro, a Rita, porque a Ritinha, a Chilene está muito do seu lado e está muito próxima, e até pela convivência aqui da cidade. Então, esse fator casa, pai, mãe, avó, nono, opa, oma... Eu acho que isso deve ser uma coisa, até o professor, sei lá, isso deve ser uma coisa muito especial para estar junto, né? Esse apoio fantástico. Porque eles querem muito carinho, eles pedem esse carinho. O afeto não é algo muito deles, sabe, Neri? Então, mas eles querem toda a atenção para eles. Atenção, né? A atenção, exatamente. Então, às vezes, você vai ver que, entre outras crianças, em determinado... terapia, a musicalização, né, a musicoterapia, ou seja, a ecoterapia, a natação, onde tem outras crianças, eles desenvolvem de um jeito. Quando é professor e aluno, já é um pouco diferente, porque ele se sente, né, realmente com aquela exclusividade. Aí vem o problema de escola, a gente sabe que hoje em dia o bullying é muito comum, mas o preconceito não deixa de ser isso que a gente está falando. Existe isso. Existe sim. Claro que existe, mas nesse meio ainda se deparamos com isso. Nos deparamos com isso. Triste. E o mais triste, Neri, é que tem muitos pais que não aceitam a criança com o perfil. Aí é mais triste ainda. Mais triste. Aí é muito mais porque triste. Porque é um caminho muito mais difícil, né, de conduzir, sem dúvida. Dizer que o filho tem hiperatividade, quando na verdade tem autismo. É uma situação bem diferente. E o que acontece? Enquanto pequeno, tu não vê muita coisa acontecendo, mas se não for tratado, quando estiver na fase escolar, adolescente, adulto, aí vem vários problemas. Nós vamos começar a chamar as fotos, mas eu sou obrigado a fazer uma pergunta em função dessas fotos que vai vir na sequência. Sim. Eu estava vendo aqui, um em cada 68 indivíduos apresenta algum tipo de transtorno do espectro do autismo. Isso. Veja bem, o que representa 1% da população mundial. Exato. No Brasil, o número pode chegar a 1 milhão de pessoas. Tem Eu busquei isso na internet. A internet não está lá para mentir. Isso deve ser dados estatísticos verdadeiros. Então, veja bem, apesar dessa alta prevalência, ainda há dúvidas, desconhecimento e até preconceito sobre o autismo. O desconhecimento parece que é um fator muito preponderante. Muito, muito mesmo. Por isso que a gente precisa dessa união e trazer, né, políticas públicas que facilitem a vida dessas pessoas, né? Como a gente já inseriu atualmente, e você deve estar comentando sobre isso, claro, mas a gente precisa despertar no cidadão essa consciência de que não se pode ter um preconceito. São crianças, são pessoas como a gente, só que vivem num mundo paralelo, que a gente precisa acolher elas e dar o direcionamento certo, que quando estiver na fase adolescente, adulto, vai conseguir ter uma vida
normal, digamos assim. É claro, né? É um perfil para outro, é bem diferente e tudo depende de quando você inicia. Por isso que o tratamento precoce é o mais ideal. Mas, sem dúvida, né? É tentar matar essa charada. Já contei esses 12, 24, 36 meses, sei lá, de vida, que é começar a perceber alguma coisa. Por isso que tem que divulgar e tem que falar mesmo. Exatamente. Tem que falar. É aí que a gente Outro quer detalhe, chegar. nós vamos ao nosso intervalo, depois nós vamos falar sobre a FAD e as fotografias que nós sempre vamos mostrar das reuniões, da fundação da FAD, enfim, apoio que estão tendo do poder público, Câmara de Vereadores, eu vi umas fotografias, vamos falar depois. Mas uma coisa é importante a gente deixar bem claro. Isso aí não tem cor, não tem condição financeira, não tem nada. Qualquer família pode ter um filho, alguém com autismo. É uma coisa muito normal hoje. Pessoas adultas descobrem, Adultos, nossa, então é exatamente. isso, eu tenho autismo? E talvez nunca ninguém na família percebeu. Nem sabia o que Não era. sabia o que era. Então por isso que é importante falar e nós estamos sempre à disposição aqui para falar assim. Temos que ajudar. Bebê, é contigo, estimado. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao seu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me gospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar.